Olá, você que é criador, você que é criadora, você que é entusiasta das raças Cimental e Sim Brasil, você que quer conhecer um pouquinho mais das raças Cimental e Sim Brasil também, nós estamos nesse ano de 2023 comemorando os 60 anos da Associação Brasileira dos Criadores das Raças Cimental e Sim Brasil. E para comemorar esses 60 anos, nós estamos trazendo uma série de personalidades, de criadores, de figuras históricas da associação, para conversar, contar um pouquinho das suas histórias de vida na pecuária, contar um pouquinho das suas histórias com a associação, com as raças. E hoje nós temos aqui o pecuarista Ottoni Verde Filho, do interior de Goiás. Ottoni, muito obrigado por estar aqui conosco, por receber a gente, por conversar com a gente. Minha primeira pergunta é a seguinte: como que o Cimental e o Sim Brasil entraram na sua vida? Como é que foi esse início para você, esse primeiro contato com as raças e a decisão de trabalhar com elas? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar sobre uma raça que a gente gosta muito e sobre uma associação que tem uma história muito bonita dentro da pecuária brasileira. Eu sou graduado em zootecnia pela Unesp de Botucatu. Eu entrei na faculdade em 1987. E em 1988 eu fiquei conhecendo o Maurício Miller, que na época também fazia faculdade de zootecnia em Botucatu. O Maurício, o pai dele, eram os titulares da fazenda Charrua, um dos principais nomes da raça cimental na época, né? E chegamos a morar na mesma república, um grande amigo. Então, por influência do Maurício, eu passei a conhecer a raça. E o Maurício, numa ocasião, me presenteou com 20 doses de sêmen de um touro dele, chamava Imigrante da Charrua, que estava em coleta de sêmen na Lagoa da Serra. E nós usamos ele nas vacas de leite da fazenda. E deu uma produção muito boa. Lembro até que a primeira bezerra que nasceu, a gente colocou o nome de Londrina do Verde. E com isso eu fiquei sócio da Associação Brasileira, né? Muito amigo do Maurício, e um outro grande amigo de faculdade, que hoje é um dos maiores criadores de cimental brasileiro do país, tem um gado de excepcional qualidade, que é o Mário Coelho de Aguiar Neto, o Mamado, também meu contemporâneo de faculdade. Aí o Mamado, na época ele não tinha a Fazenda Água do Moinho ainda, né, na graduação, o Mamado me propôs uma sociedade. Ele ia comprar algumas vacas e mandar para a fazenda do meu pai em parceria com a gente. E eu conversei com meu pai concordou, e aí o Mamado comprou algumas vacas, em torno de 10 vacas, e mandou aqui lá para Jussara, em sociedade. E, inclusive, comprou vacas do Maurício, da família do Maurício, do Luiz Turquino, certo? Eram vacas muito boas. E aí eu comecei a criar cimental. Comecei a criar cimental dessa forma. Então, a gente começou o criatório cimental no final da década de 80. Que bacana. E é sempre legal quando a gente tem histórias de pecuaristas se conectando assim, né? E o cimental ele é uma raça muito conhecida, muito se fala da dupla aptidão. Então ele é uma raça que ele dá leite, ele também serve para o corte muito bem, ele tem uma carne de qualidade. E na sua propriedade, qual que é o foco? É mais o corte, é mais o leite? Lá na nossa fazenda, desde o início do nosso criatório, a gente sempre optou pelo cimental brasileiro, certo? Na época, a gente não usava esse nome cimental brasileiro, a gente chamava de linhagem nacional do cimental ou cimental do Espírito Santo, né? Então, a gente usou muita genética do Alain Fraga, do Amarílio Caiado Fraga, até do seu Agostinho, né? Isso foi o nosso início. Por quê? Lá, nós estamos, a propriedade é no Vale do Araguaia, na divisa de Goiás com Mato Grosso. É um lugar muito quente, com 250 metros de altitude. Então, o cimental proporciona essas condições para os criadores, que é a variabilidade genética. É uma raça de uma variabilidade genética muito grande, então, que dá condições de, em diferentes ambientes, você criar cimental. Lá na fazenda, a gente sempre, assim, tirou leite de cimental. Eu não sou produtor de leite, eu não vendo leite. Mas a gente tira leite para despesa das fazendas, para os funcionários levarem para casa, fazer queijo. Então a gente tem vacas boas de leite, que criam bem o bezerro, e dá para a gente tirar um pouco, mas a aptidão maior do nosso gado sempre foi a produção de carne, certo? Perfeito. E pensando então na pecuária de corte, né,
o momento da pecuária de corte pede cada vez mais produtividade, né? Então, assim, cada vez mais arrobas por animal, vamos dizer assim. Qual que é o papel do cimental? Quais as características do cimental, do Simbrasil, dessas raças, que favorecem o produtor nessa busca por maior produtividade, por mais arrobas? As raças, eu também crio Simbrasil, né? Eu crio Simbrasil deve ter já mais de 15 anos que eu crio Simbrasil. Comecei criando cimental, hoje eu crio cimental e Simbrasil. Primeiro lugar, a raça Simbrasil são animais que trabalham muito bem a campo, animais rústicos, animais que ficam muito bem no pasto, é um gado de extrema rusticidade e que consegue agregar muita produção, muito ganho de peso. O cimental, como é uma raça também distribuída no mundo inteiro, nós temos linhagens do cimental, como o cimental brasileiro, que se adapta também muito bem às condições de trabalho no campo. Então, primeiro, você tem condição de fazer um cruzamento industrial a pasto, certo? Tem condição de fazer. E, em qualquer sistema de produção que você for terminar, seja num sistema intensivo, a nível de confinamento, a raça cimental entra com ganhos de peso no confinamento insuperáveis, certo? É impressionante o potencial de ganho de peso. Mas são animais que também podem ser terminados em sistemas de suplementação a campo, ou semi-confinamento, ou então com a utilização de proteinados a pasto, porque é um animal que se adapta bem às condições de pasto, certo? E a grande virtude do cimental sempre foi ganhar bastante peso. Perfeito. Então, podemos falar que o cimental ele dá mais arrobas por animal, né? Ele é um animal que tem realmente essa produtividade intrínseca nele. Tem realmente essa produtividade, é um gado que ganha muito peso, e sem a gente falar das qualidades da fêmea, né? A meio sangue zebu cimental, na maior parte das vezes Nelore cimental, é uma vaca fantástica, a melhor receptora de embrião que existe disponível no mercado, é uma vaca que você pode voltar um touro cebuíno nela, fazer um produto 1/4, que aqui no Centro-Oeste a gente já fez bastante, ele é um animal de alto desempenho, é uma vaca que você pode cruzar ela com um touro Simbrasil, dando início aí a um criatório da raça Simbrasil. É uma fêmea que tem várias aptidões e que também ganha muito peso, e quando é destinada ao abate, quando novilha, ou mesmo quando vaca, é um animal muito pesado que agrega muito valor para o produtor. Perfeito. E, assim, pensando no seu trabalho específico, que é em Goiás, no centro-oeste do país, o cimental, nós vivemos num país tropical, num país que é continental, tem diversas realidades climáticas, é verdade, mas a maior parte do nosso país tem um clima mais quente. Quais as características de adaptação da raça que você percebeu com o passar dos anos, que você mesmo desenvolveu na sua propriedade, ou que você viu ser desenvolvido também pelos seus pares, vamos dizer assim, que você gostaria de pontuar com base nessa seleção genética da adaptabilidade, da busca por mais rusticidade, da busca por um cimental que cada vez mais adaptado à realidade brasileira? Eu acho assim, todo o programa de seleção, e a característica mais importante a ser selecionada é a adaptabilidade. E a segunda é a fertilidade, certo? Primeiro, não existe fertilidade em animal que não está adaptado. Então, a adaptabilidade é, em qualquer raça, zebuína ou taurina, que você for criar, a característica mais importante. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio, a interação entre o genótipo e o ambiente. Isso não adianta você querer ir contra. Usar uma genética, às vezes, de excelente potencial de produção, num ambiente que não é o adequado para essa genética. Não é culpa da genética. Naquele ambiente, ela não é a mais indicada. O cimental, como tem uma variabilidade genética muito grande, você pode adequar o cimental a diferentes ambientes, dependendo das linhagens que você vai trabalhar, certo? Todas as linhagens do cimental são produtivas, são boas. Qual que é o grande, vamos falar assim, o grande conhecimento que a pessoa tem que ter? Nas minhas condições, no meu ambiente, no meu sistema nutricional, qual seria a melhor linhagem de cimental? Então, aí você define a sua linhagem. No nosso caso, nós definimos desde o começo que a gente trabalharia com a linhagem do cimental brasileiro, né? E no cimental brasileiro, que vem sendo selecionado para adaptabilidade há muito tempo, é uma linhagem que começou com o trabalho da família Fraga, no Espírito Santo, né? E de lá irradiou para o Brasil inteiro.
O que a gente procura? Procura, primeiro, animais de pelo zero ou pelo curto, certo? A pigmentação ocular é importante, animais de casco fortes, animais geneticamente mais resistentes aos ectoparasitas, né? Existe hoje já trabalho de seleção de animais mais resistentes a carrapatos, e com isso, com animais mais adaptados, que têm melhor condição de suportar um estresse térmico, de suportar passar o ano comendo capim, talvez sempre com pequena suplementação no período seco, que isso é normal em qualquer espécie bovina, certo? Animais que, bem adaptados, vão ter muita fertilidade. E animais férteis, como a raça cimental, vão produzir bezerros pesados, que serão animais prontos para o abate com menor tempo e com bom peso de abate, certo? Porque é aquilo, volto a dizer, são pré-requisitos. Para você ter fertilidade, você tem que ter um animal adaptado. Para você ter um animal jovem, pesado no abate, você tem que ter uma fêmea com boa habilidade materna que vai desmamar um bezerro pesado. Antes da carne, tem que ter o leite. Uma fêmea de baixa habilidade materna, desmamando um bezerro leve, um bezerro aí de 170, 180 quilos, esse animal vai ter pelo menos 6, 12 meses a mais de período de engorda para ir para o abate. E com isso vai comer muito mais, né? Então, é um animal que vai ficar muito mais caro para o produtor. Que o maior custo de produção hoje de qualquer raça que você vai criar na pecuária de corte é a alimentação, seja ela pasta ou confinada. Então, animais que morrem mais cedo, entregam mais peso, são animais mais econômicos financeiramente. Ótimo, ótimo. E, assim, a pecuária hoje, a pecuária de corte, quando a gente olha para o momento da arroba bovina, a gente vê que a busca realmente pela lucratividade passa, como a gente conversou antes, pela produtividade, né? Então, assim, como você mesmo pontuou, nesse momento específico do mercado, nesse momento específico da pecuária, o cimental é um grande aliado pela precocidade, pela produtividade, por mais arrobas e tudo mais, ele é um grande aliado do produtor. O produtor ele pode contar com o cimental para enfrentar um momento difícil, seja esse, sejam outros que possam vir mais para frente também? Pode, eu acho que um momento como esse, talvez esse ano de 2023, a gente pode dizer que eu estou na pecuária, eu tenho 32 anos de formado, talvez seja o ano mais difícil, certo? Por uma série de fatores, esse é o ano mais difícil em termos de rentabilidade para a pecuária. Só que o que a gente vê? Animais de boa qualidade, animais melhorados geneticamente, animais com potencial de ganho, como são os mestiços da raça cimental, os cruzamentos com o cimental, são animais que mantêm a liquidez no mercado, certo? Mantém a liquidez. Mais barato ou mais caro, mas você mantém a liquidez. Uma coisa é você ter uma margem estreita, outra coisa é você não ter faturamento. A gente tem visto pecuaristas que trabalham com animais sem grande valor genético, não conseguindo vender. Não é questão nem de preço, é não conseguir ter faturamento do produto. Então, animais melhorados, animais com potencial de ganho, estão valendo hoje muito abaixo do que já valeram. Mas pelo menos o pecuarista consegue liquidez, vende, põe um dinheiro no caixa para ir tocando o negócio. No caso dos animais para o abate, é lógico que o animal mestiço cimental, pesando aí bem acima das suas 20 arrobas no abate, vai minimizar bastante esse impacto negativo, né, dos preços praticados hoje na pecuária. Então, uma coisa, eu acho que é um dever de casa do pecuarista. Não dá mais, na atividade pecuária, para você trabalhar com pastagem de baixa qualidade e nem com genética de baixa qualidade. Isso não funciona mais. Hoje nós temos que ter manejo bom, sanidade boa e genética boa. Porque o animal melhorado geneticamente, ele produz mais barato. Ele vai para o abate mais cedo, com maior peso. Ou seja, ele ocupa menos tempo os pastos da fazenda, ele ocupa menos tempo o curral de confinamento e ele come menos, certo? Esse tempo do abate hoje é muito importante. Então, não só a raça cimental, como animais de qualidade são indispensáveis para o pecuarista sobreviver num momento difícil desse. Isso é realmente fundamental e, assim, momentos difíceis eles acontecem, né? Então, assim, é importante ter isso em mente para agora e para outros momentos que, porventura, possam vir também de novo. E falando um pouquinho mais agora da associação, da sua relação com a associação, nós estamos em um ano comemorativo para a nossa associação de 60 anos, comemoração de 6 décadas de existência
dessa instituição tão importante para o Cimental, para o Simbrasil, aqui no nosso país. Queria saber se você tem algum fato, algum momento, alguma história em que a associação foi importante para você, para o seu rebanho, alguma curiosidade, uma história ligada ao seu rebanho, ao seu trabalho, ou até mesmo a você. Tem várias histórias, né? Se não me engano, se não me falha a memória, eu fiquei sócio da associação, eu acho que em 89. Fiquei sócio da associação em 89. E em 93, eu fui habilitado como jurado das raças Cimental e Simbrasil, certo? E nesse dia, foi durante a exposição de Londrina, que durante muito tempo foi o maior evento da raça, a exposição de Londrina. O senhor Agostinho Caiado Fraga, fundador e presidente vitalício da nossa associação, né, o pai do Alan Fraga, me colocou no peito, na camisa, um brochinho da associação, escrito juiz embaixo. E ele sempre que fazia isso com o jurado novo, ele dava um grande tapa no peito, né, e dava um abraço. Então eu tive o prazer de conhecer esse grande homem que foi Agostinho Caiado Fraga, e foi muito bem sucedido na associação pelo meu grande amigo, uma pessoa que eu admiro e respeito muito, Alan Fraga. E eu tive a felicidade de julgar muitas exposições da raça Cimental, talvez mais de 100. Julguei o Congresso Nacional da Raça Cimental, junto com os amigos Damasceno Ribas e com o grande amigo de Maringá, o Jussival. Julgamos junto. É um julgamento comprido, bastante gado, uma pista pesada, né? Julguei a exposição de Londrina sozinho, exposição também uma pista muito forte. Julguei várias nacionais da raça Cimental durante a FEICORT e várias nacionais da raça Simbrasil também. Talvez aí umas 8 ou 9 exposições nacionais, e julguei muitas exposições. Tive muitas alegrias com isso, fiz grandes amigos que prezo até hoje. Então o Cimental é e sempre foi muito importante na minha vida, principalmente pelas pessoas que eu conheci e pelas qualidades dessa raça maravilhosa, né? E que tem aqui o Simbrasil, que é uma raça que hoje admiro muito, e foi um projeto do senhor Agostinho Caiado Fraga, há muito tempo atrás, logo da fundação da associação, uma paixão dele, e o Simbrasil realmente eu acho que é um gado que vai crescer bastante. É um gado que entrega muito resultado. Então, o Cimental, hoje, igual o senhor Agostinho costumava falar, né? É a família do Cimental. Realmente a gente tem amigos hoje há mais de 30 anos que esses amigos foram feitos através da raça Cimental. Essas histórias elas são muito inspiradoras mesmo, assim, muito... elas aquecem mesmo a gente. E eu queria saber o seguinte, são 60 anos da Associação Brasileira, 6 décadas, e olhando para o que já foi feito, para todo o trabalho que foi desenvolvido, para o trabalho que é desenvolvido hoje, no dia a dia, enquanto, né, nós estamos aqui conversando, tem trabalho sendo desenvolvido. O que nós podemos esperar quando a gente olha para daqui a 60 anos, os próximos 60? O que nós podemos esperar dessa associação, na sua opinião? Não, eu acho que a associação, a gente tem que entender que a associação, ela é, por essência, uma delegada do Ministério da Agricultura para o serviço de controle e registro genealógico, certo? Isso é a função básica dela. Mas as associações também estão trabalhando na parte do melhoramento genético. Então, no meu entender, o grande caminhar da nossa associação brasileira é nessa área do melhoramento genético, certo? É continuar implementando melhorias e agregando novas tecnologias ao nosso sumário de touros, certo? No futuro a gente passar a ter 2 edições ou mais edições anuais do sumário. O grande caminho da pecuária é o melhoramento genético, são as ferramentas do melhoramento genético. Então eu acho que a grande missão da associação para os próximos anos é divulgar, implementar, mostrar para o criador a necessidade, porque essas ferramentas de melhoramento genético, elas são indispensáveis, certo? Como a utilização das DEPs, a utilização da ultrassonografia de carcaça, a utilização das avaliações genômicas, dos acasalamentos feitos, otimizados pelos programas de computador. Então, esse é um caminho sem volta.
né? E a grande missão da associação é continuar com o serviço de controle e registro, mas ampliar, modernizar e divulgar bastante a necessidade desse caminho, que é um caminho sem volta, é o caminho do melhoramento e que leva a animais mais eficientes e mais lucrativos para o produtor rural. Que maravilha! E agora nós vamos encaminhando já o final da nossa conversa, encaminhando a reta final do nosso papo. Queria primeiramente agradecer a sua participação, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente. E eu queria deixar aqui a palavra aberta agora para você, se você tiver alguma mensagem, algo para arrematar, concluir essa entrevista, alguma mensagem para os criadores que estão nos ouvindo, alguma mensagem para aqueles que estão pensando em adicionar animais cimental, se em Brasil ao seu rebanho, tem alguma dúvida, estão considerando, estudando a possibilidade, e pessoas no geral que querem conhecer um pouquinho mais a raça. Está aberta a palavra se você quiser adicionar mais alguma coisa nesse sentido. A raça cimental está no Brasil há 60 anos, como associação brasileira, né? A Associação Brasileira foi fundada há 60 anos, mas está no Brasil há mais tempo. O cimental é uma raça que existe no mundo inteiro. A Europa inteira tem cimental, a América do Sul, a América Central, na América do Norte, na África, na Austrália. É uma raça que tem uma distribuição muito grande no mundo. Por quê? Pela variabilidade genética que ela tem, ela consegue ter condição de adaptação aos diversos ambientes, aos diversos sistemas de produção. Então, eu acho que o cimental tem muito a contribuir no Brasil. O Sim Brasil tem um papel enorme pela frente, uma raça fantástica. E qual que é, para o novo criador, qual seria assim, a minha sugestão para o novo criador? Defina o seu projeto de produção, visite criadores próximos, criadores que estão criando nas mesmas condições, e você vai encontrar uma genética de cimental que pode ser desde uma genética para altas produções de leite. Nós temos esse potencial aqui no Brasil, certo? No estado de São Paulo, no estado do Paraná, no estado de Minas, a gente encontra uma genética de produção de leite de alto nível, produzindo um leite com uma grande incidência de animais A2, com alto teor de sólidos, produzindo animais rústicos, certo? Nós temos também o cimental brasileiro, que é um gado que vai muito bem no Centro-Oeste, vai muito bem no estado de São Paulo, que é um gado rústico, adaptado. Nós temos também animais no Sul, animais de origem importada, que no cruzamento industrial no Sul vão muito bem, pode ser utilizado no Centro-Oeste através da inseminação. Ou seja, o cimental tem um catálogo, tem um portfólio muito grande. É só questão da gente conhecer e escolher o que vai dar mais certo para o nosso projeto, né? E o Sim Brasil é uma grande paixão que eu tenho hoje pelo equilíbrio entre rusticidade e produtividade que os animais têm, animais de dupla aptidão, animais que cruzam muito bem com o girolando, cruzam muito bem com o Nelore, e o nível de satisfação dos clientes que estão usando a genética Sim Brasil é muito alto. Então eu vejo muito futuro pela frente para essas duas raças. Eu acho que existe um espaço significativo para elas dentro da pecuária, e a nossa raça tem isso, que é uma grande vantagem. Ela é uma raça que tem uma flexibilidade muito grande. Basta a gente usar a genética certa no lugar certo. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por nos receber, por conversar com a gente. Foi um papo muito gostoso, muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigado por estar aqui conosco. E para você que está nos assistindo, nós seguimos a nossa série de entrevistas, conversando com muitos criadores, com muitas personalidades, comemorando muito e também trazendo muita informação, muita clareza sobre essa associação, sobre essas raças e sobre as suas valências, sobre a sua importância para a nossa forte pecuária brasileira. Até mais!